Só copia aquilo que tu Tá. achar importante mesmo. Tá bem. Vou fazer um arquivinho aqui. Beleza. Então aqui ele está pedindo para calcular isto. Eu te pergunto, tu saberia fazer isto? Calcular este carinha e depois este carinha? Não. Não? Beleza. Bem, o que ele está pedindo aqui é que tu simplesmente jogue valores na tua função, que é isso aqui, e descubra qual é esse valor. Quais são os valores que ele quer que tu jogue? Bem, nesse primeiro caso, ele quer que tu jogue e elevado à raiz de 3 menos 1. Quer que tu jogue isso no lugar de onde? Do x. Só que essa tua função é uma função dada em partes, né? Para valores de x menor que zero, a equação que manda é isso aqui, 1 menos e na x. Para valores de x maiores que zero, quem manda é isso aqui, arco tangente do coisa arada. Então, o primeiro passo que tu tem que fazer para resolver a A é descobrir se esse número aqui, sim, isso é um número, isso tudo aqui é um número, apesar de ter letra, se esse número ele é menor que zero ou é maior que zero. Para tu fazer isso, tu pode usar a tua calculadora. Né? Tu vai poder usar a calculadora na hora da prova? De cálculo, acho que sim. Sim. Então, bem, eu vou usar a minha calculadora para descobrir se esse número ele é maior que zero ou menor que zero, para a gente ver qual dessas duas equações a gente vai utilizar, tá bom? Tá. Então, Mas como a gente monta? calma, primeiro vamos descobrir se o número é menor ou maior. Então, vamos começar por esse aqui. Deixa eu ver, vou jogar rapidinho aqui na minha calculadora para ver, só um segundo. Já está indo. De acordo com a minha calculadora, isso é 4, alguma coisa? É. Então deu 4,65, tá vendo? 4,65. Beleza? Significa que o valor de x que ele está querendo que tu jogue na f de x, se a gente fosse trabalhar com números decimais, seria 4,65. 4,65, tu tem que concordar comigo, é maior que 1, né? Maior que 0, desculpa. 4,65 é maior que 0. Isso aqui é um valor de x. Então, o nosso x é maior que 0. Isso significa que a gente vai ter que escolher essa função aqui. Ok? Por que ela? Porque é ela que a gente escolhe quando x é maior que 0. É isso que a regra está dizendo. Tá bom? Tudo bem até aqui ou tem alguma dúvida? Não entendi muito bem o que você fez e... Sério? Tá. É que, tipo, isso aqui sim é bem básico, tá? Isso aqui o professor nem cobra, na realidade, porque é um assunto prévio de ensino médio. Exato. Tipo, isso é uma função. Tá. Só que ela é uma função dada em partes. Tu vai escolher qual das equações que tu vai utilizar mediante o valor de x que tu está jogando na função. Se tu for jogar um valor de x menor que zero, tu vai utilizar essa equação. Se for um valor de x maior que zero, é essa. Entendi. Ele quer que tu jogue esse valor aqui. Tá. Então, meu primeiro teste foi descobrir se esse valor era maior que zero ou menor que zero. A hora que eu joguei na calculadora, eu fiz E, né? E, eu não sei se tu sabe, mas ele é um número, né? É tipo pi. É um número específico, assim, é 2,73, alguma coisa. Então, a hora que eu faço isso, eu chego no número 4,65, que é maior que zero. Então, se ele é maior que zero, eu vou pegar essa equação. Tudo bem até aí? Sim. Agora sim, então vamos pegar essa equação. Temos que pegar essa equação, pois ela me dá a função quando x é maior que zero. Agora, então, se a nossa f de x no momento é essa, porque a gente está pegando um número maior que zero, então, no lugar do x, eu vou jogar o que ele pediu para eu jogar, que é e raiz de 3 menos 1. Ok? Sim. Então, deixa eu pôr um espacinho a mais aqui. Vai ficar arco tangente. Conhece a função arco tangente? Já ouviu falar dela? A professora fala, mas eu não sei. É uma função especial do cálculo, da matemática. Ela te pergunta assim, tem a função tangente, né? Então, tu joga um valor de um ângulo na função tangente, tu descobre alguma coisa. A função arcotangente, ela faz o contrário.
Tu dá um número e ela diz qual número... tu dá um número qualquer para ela e ela te diz qual ângulo causa aquele número. Então é meio confuso, mas é como se fosse a função inversa da tangente, entendeu? Uhum. Tipo, digamos que tu jogue tangente de 30. Tu sabe que a tangente de 30 é um meio, não é Sim. mesmo? Meio não, desculpa. Tangente de 30 é Pisces. raiz de 3. Ah, sim. Arco tangente, tu vai fazer o seguinte, digamos que tu jogue arco tangente de raiz de 3. A resposta é 30. Porque a arco Inverso. tangente é inverso, entendeu? Isso. Entendi. Então isso que é uma função arco tangente. Beleza. Então, olha só, o que a gente tem que resolver, note que minha função era isso, e no lugar do x eu coloquei o que ele mandou colocar. Olha só. Ok. Né? Uhum. Então tá bom. Então agora, o que a gente tem que fazer? Tem que saber qual é a resposta desse número. A primeira coisa que a gente nota é que menos 1 mais 1, zero, né? Sim. Então eu vou copiar aqui a maior parte das coisas. Então ficou ali dentro simplesmente o E, né? Peraí, pode subir um pouquinho, por favor? O logaritmo. Ah, sim, entendi. Você substitui na fórmula e aí ficou x mais 1, tá? Isso, substituir no lugar do x o que ele pediu para substituir, exatamente. Tá bom. Então agora ficou só raiz de 3. E elevado a raiz de 3, né? Bem, muito bem. Então a gente tem uma situação interessante. A gente tem uma função logarítmica, que é o ln, com um e dentro. Aqui nós podemos utilizar uma propriedade de log. A propriedade de log é o seguinte. Se tu tem um logaritmo de uma determinada base, e essa base está dentro do logaritmo elevado a um número qualquer, veja, isso aqui é propriedade de função. Isso aqui sim é revisão do médio. O que sai dessa conta aqui é n. Palavras. Se tu tem a base do logaritmo igual a base do logaritmando, que é uma potência, sobra só o expoente. Okay? Isso é uma propriedade de log. Beleza? Existem várias propriedades de log. É bom que tu tenha uma tabela com elas, e em especial, eu vou te mandar agora a apostila, que eu comecei a aula lá, para tu ter um material para se localizar, né? Tu vai ter que usar ela para estudar, tá? Não sei se a faculdade te deu um material, mas isso aí é muito bom. Tem. Lá no começo tem uma tabela com essas propriedades, tá? Tá bom. Então tá bom. Então, bem, tu vai ter que decorar essas propriedades. Então aqui tu tem que saber isso para resolver a conta. Por quê? Porque o ln, esse logaritmo natural, não sei se o teu professor falou, mas ln de x é a mesma coisa que log da base e. Ai, meu ln Deus. é a mesma coisa que isso. O professor tinha dito isso? Não, eu lembro. Putz, cara, muita... Quando que é a tua prova? 16. Meu, assim, eu não quero ser drástico, mas ou tu vai gastar todo o teu tempo de vida até dia 16 estudando para tentar tirar uma nota razoável, ou não vai dar certo, porque tem muita coisa básica aqui que falta, sabe? Exato. Tipo, eu até entendo tu não compreender as questões de derivada parcial, integral, normal, super normal. Só que essa matemática básica aqui tem que ter para a primeira prova de qualquer faculdade de cálculo, sabe? Qualquer faculdade tem a cálculo. Então, tenso. Agora vamos continuar a conta. Então, uma vez que a gente entende essa propriedade do log, nós temos o seguinte. Ali dentro do nosso arco tangente, né, a gente tem ln de e na raiz de 3, né? Então, pela mesma coisa que eu escrevi aqui em cima, essa regrinha, vai sobrar só o raiz de 3. Porque é como é o caso aqui, né? O E vai cortar com o E daqui e vai sobrar só o raiz de 3. Então, ln de E elevado a raiz de 3 é o próprio raiz de 3. Se cancela aqui os dois. Se corta. Então, Mas por que? Não. mas é justamente por causa dessa propriedade aqui. O logaritmo. Tá. Sim, se eu tiver que te explicar a propriedade de logaritmo, daí vai umas 3 aulas só com isso, sabe? Então, Tá tipo, eu vou bom. pedir que tu decore.
sabe? Então, como é ln de E, tu vai cortar. Então, propriedade. Então, como aqui tu tem ln de E, né? Vai cortar. Vai sobrar só o raiz de 3 dentro do arco tangente. Então, vai cortar pela mesma propriedade. Então, vai sobrar só raiz de 3. Agora, tu vai utilizar aquilo que eu falei de arco tangente. Olha só, te dei um spoiler lá em cima. Eu te expliquei que arco tangente era uma... Eu apaguei. Mas eu tinha te explicado sobre arco tangente, né? Que é uma função que diz qual é o ângulo que causa determinado número. Então aqui a gente tem arco tangente de raiz de 3. Se a gente olhar na tabelinha lá dos ângulos notáveis, não sei se tu conhece os ângulos notáveis, seno, cosseno e tangente de 30, 45, 60, tu vai ver que a tangente de 30 graus ela é igual a raiz de 3. Então isso significa que a arco tangente de raiz de 3 é 30. Portanto, já que tu tem arco tangente de raiz de 3 aqui, tu sabe que vai dar 30 a resposta. Então a resposta aqui é 30 graus. Entendeu? Entendi. Bem, eu vou escrever 30 graus, mas pode ser que o teu professor queira passar para radianos. Sabe passar de graus para radiano? É uma outra forma de escrever ângulos. Não, eu acho que não. Pois é, outro assunto mega essencial. Saber transformar ângulos em radiano, porque normalmente na faculdade a gente não usa grau. A gente usa radiano. Pi, né? Pi, exatamente, os ângulos 30 pi. graus é por pi sexto. Isso, pi sextos. Como é que a gente obtém isso, né? A gente sabe que pi é 180 graus. 180 graus. Porque é um meio círculo, né? Um círculo inteiro é 2π, que é 360. Então significa que o ângulo que a gente tem, que é 30, é um x. Eu quero encontrar. E eu vou fazer uma raiz de 3, uma regra de 3, Regra então. de 3. Isso. Daí eu vou ter que, bem, basicamente eu vou ter que x é igual a 30π sobre 180. A hora que tu divide em cima e embaixo por 30, chega naquela resposta que tu falou, né? Que é π sobre 6, exatamente, π sextos. Então significa que 30 graus é π sextos. Portanto, uma forma mais elegante de responder aqui é π sextos, tá bom? Tá bem. Então note assim, ó, que essa conta não tem nada de cálculo, zero cálculo. O que a gente fez até agora foi só a aplicação de função nível médio mesmo. Então, nível médio aqui do Brasil, secundário aí de Portugal, né? O que ele pede na B é praticamente a mesma coisa, só que para ln de 2, menos ln de 2. Então a gente faria a mesma coisa, primeiro faria análise se esse número, se menos ln de 2 é um número menor ou maior que 0, tu ia ver que é menor, tu vai usar esse, vai jogar ln aqui em cima, blá, 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 faz a mesma coisa. Então não vou repetir, isso fica como tarefa para ti, tá? Tá bom. Vou fazer a B agora, que envolve um pouco de cálculo, que envolve limite. Calcule o valor... Não tem ideia de como faz limite? Eu sei que o x tende a menos, nesse caso, menos infinito, tem que ser um número aproximado desse, mas como é infinito, como que eu vou substituir? Tu não vai substituir. Tu vai ver uma tendência de valor. É o máximo que dá para fazer. Então, é tenso mesmo. Não tem um número que tu joga na calculadora. Exato. Beleza. Bem, vamos lá. Tá. Vamos tentar entender essa tendência, então. Bem, eu vou copiar porque as coisas estão ficando longe uma da outra. Vou jogar aqui embaixo. Bem, veja, ele quer que tu jogue para o primeiro limite aqui, x tendendo a menos infinito. Bem, apesar de eu não saber o que é, apesar de não ter um número para jogar na calculadora, tem um fato bem óbvio aqui. Menos infinito é um número negativo. Ele tá, né, se eu pensar numa reta real, né, mais infinito está para cá, o menos infinito está para cá, e aqui no meio está o zero, né?
Então, de fato, menos infinito é um número negativo. Se ele é um número negativo, significa que tu vai ter que usar a equação para x negativos, Menor. x menor que zero, ou seja, essa aqui. Uhum. Então, para aplicar o limite que ele está pedindo aqui na primeira situação, ele vai ter que usar essa aqui, tá? Tá. Beleza. Bem, como é que tu vai resolver isso aqui? Como a gente já conversou, não existe número para tu jogar. Mas sabe o que tu pode fazer? Tu pode jogar um número muito alto negativo. É uma forma de tu entender o comportamento. Tipo, em vez de jogar, sei lá, numa calculadora, tu vai fazer o seguinte, vai colocar um númerozão assim, ó. Entende o que eu quero dizer? Não é infinito, mas está Imagino. muito próximo de infinito. Tipo, númerozão grandão. Tá bom. Isso vai te dar uma tendência de resposta. Então, né, por exemplo, eu vou te mostrar aqui no computador o que, que acontece. Ó. Uhum. Só um segundo por aqui. Vou abrir a tela aqui para você ver. Ó. Peguei o mesmo número que eu escrevi lá. 1 menos e elevado a um númerozão negativo. Ele é um número tão grande que nem o próprio Wolfram está entendendo. Vou apagar alguns 9 aqui para ver se ele entende. Ó, olha só o que está acontecendo. Vamos tentar compreender o que está acontecendo aqui. Eu coloquei esse númerozão grandão e a resposta está bem próxima de 1, tá vendo? Agora eu vou colocar um número um pouquinho maior. Continua se aproximando de 1. Por que próximo de um? Porque é assim que a nossa função funciona. Esse é o jeito dela. Ó, aqui, ó. Eu coloquei um número nem tão grande, que é o 9. Já está bem próximo de 1, tá vendo? 0,9998. Agora, se eu escrever de uma forma geral, fazer o gráfico, olha só o gráfico que a gente vai ter. Esse é o gráfico. Aqui para números maiores, ó. Perceba que a gente está vendo um padrão aqui, olha só. Nesse desenho a gente percebe que está criando uma assíntota, ou seja, uma reta que tende a um valor, mas nunca chega nele. E o valor é o 1. Aqui está meio ruim de ver, mas eu vou colocar num software melhor. Vou colocar no GeoGebra. No GeoGebra tu vai entender melhor o que eu quero dizer. Ó. Então perceba aqui. Esse é o gráfico da nossa equaçãozinha, tá? Então a gente percebe que por mais que eu aumente os números, ele nunca alcança a reta 1. Ele está sempre tendendo a 1, mas nunca alcança a reta 1. Ó. Ou seja, por mais que eu coloque números enormes, enormes, cada vez maiores aqui, ó, ele nunca vai subir. Porque ela tem esse comportamento. O comportamento de tender a 1 quando x vai para menos infinito. Ok? Então essa é a resposta. Tá Significa bem. que a resposta do limite é 1. Tudo bem? Tá. Então tu pode fazer por gráfico, tu pode fazer por conhecimento algébrico da função ou substituindo números grandes na calculadora. Quando tiver infinito é isso que tu vai fazer, tá? Tá bom. Então tá, vamos voltar. Voltar, a gente descobriu que é 1, então, de várias formas. Então isso aqui é igual a 1. Muito bem, agora a próxima pergunta é para mais infinito. Então é a mesma lógica. Como é mais infinito, número maior que zero. Tenho que pegar isso aqui. Uhum. Então, meu limite aqui vai ser da outra funçãozinha. Peraí, a resposta vai ser 1? Professor? Sim, a resposta vai ser 1. A respostinha é 1. Tá me ouvindo? Sim, tô ouvindo, mas... Por Foi que o que eu te menos mostrei no, infinito?
foi o que eu te mostrei no gráfico, né? Hum. Aqui. Quanto mais eu aumento o valor do infinito aqui, ele se aproxima de 1. Então a resposta é 1. Eu aumento o meu valor de x, mas o de y sempre vai para 1. Então, menor o número, mais infinitamente negativo, mais próximo de 1. Por isso que a resposta é 1. Confuso. Moça, infelizmente, eu juro pra ti, não tem como ser mais claro que isso, tá? Sim. Tá faltando aí muita coisa básica aí pra ti. Né? Sim. Bem, mas eu juro pra ti, isso não pode ser confuso. Se tu quiser fazer uma derivada parcial ou uma integral, isso aqui tem que ser mole, assim, porque é a parte fácil do cálculo. Tá bom. Agora a mesma coisa, a gente tem que jogar números grandes aqui para ver o que acontece. Né? Bem, eu não vou mostrar tudo novamente lá no gráfico. A questão é, o ln, quando ele tende a infinito, ele também vai para infinito. Então, como aqui tem um ln dentro da arcotangente, né? Então, tu vai ter arcotangente de infinito. Esse é o limite que tu tem que descobrir. Qual que é o arcotangente de infinito? Porque a gente sabe que ln, quando tende a infinito, vai para infinito. Então, qual que é o arcotangente de infinito? Essa é a grande pergunta aqui. É possível que esse limite não exista. Eu acho que não existe arcotangente de infinito. Porque arcotangente é uma função bem esquisita. Eu vou te mostrar aqui. Tá. Deixa eu apagar a função que a gente estava trabalhando antes. Agora, arcotangente. Vamos botar aqui o arcotangente. Olha só. Arcotangente não é uma função tão esquisita como eu me lembrava. Confundi ela. Arcotangente é uma função assim, tá vendo? Sim. E essa função, ela também tem um comportamento bem interessante. Quanto mais eu aumento os valores de x, tu percebe que está tendendo a um valor aqui, ó. A uma linhazinha aqui. Uhum. Bem, qual que é esse valor, né? Esse valor aqui, cara, se eu não me engano, é π sobre 2. A gente pode ver isso no Wolfram. O Wolfram faz as contas. Então, estou te mostrando um monte de softwares aqui bem interessantes para tu resolver os teus Sim. problemas, tá? Tá bem. Acho que eles vão te ajudar bastante. Pelo menos para estudar é bom. Então, deixa eu pôr aqui a função que a gente está trabalhando, que é o arcotangente. Então, tem que cuidar na hora de escrever, mas é isso basicamente. Ó, se tu colocar aqui, tu vai ver que o arcotangente dá π sobre 2. Ok? Então, quando x tende a infinito, a arcotangente tende a π sobre 2, que é o que a gente está vendo naquele gráfico. Tende aquela retinha e o valor dela é π sobre 2. Aqui ele mostra umas formas de fazer essa conta, né? Só que assim, é uma matemática, dependendo da forma que tu for tentar fazer, muito avançada, né? Como eu te falei, não existe uma forma de tu pegar você pegar o infinito, né? O que existe é você colocar um número muito grande aqui. Então, por exemplo, se tu colocar tangente de númerozão, olha só o que acontece. Ele está chegando em 1,57000. E quando converte para graus, né, 90 graus, ou seja, π sobre 2. Tá vendo? E quanto mais tu se aproxima, né, mais preciso vai chegando a resposta. Daí continua dando 90. Então, né, isso aqui é como se tu estivesse pegando o arcotangente e colocando o infinito nele. Pode, sei lá, para um número não tão pequeno, tu vê que está tendendo, né, a π sobre 2. Quanto mais próximo, mais π sobre 2 ele é. Aí, ó. Tá se aproximando, cada vez mais se aproximando de 90. Então o jeito de fazer é esse, tá? Realmente não existe uma conta que envolva o infinito. Tem que ficar jogando números para testar. Ou entender como é que funciona o gráfico da função, né? Se tu olhar para o gráfico da função, aqui, né? O gráfico da função e perceber que ela tem uma assíntota. Uma assíntota é um valor que tende, mas nunca chega. Então tu sabe que quando x tende a infinito, a resposta é π sobre 2, beleza? Beleza. É o jeito. Muito bem. Então, novamente, até agora
Isso aqui, assim, dá para dizer que é cálculo, mas ainda continua sendo uma análise de função. Né? Dá para fugir do cálculo, para resolver, que nem eu fugi agora, jogando valores ali. Agora ele está pedindo para provar que uma função é contínua. Você sabe provar se uma função é contínua? Não. Beleza. Provar que uma função é contínua envolve fazer o limite. Limite no ponto. Então, se a função ela é contínua, isso aqui é um teorema da matemática, tá? Então tem também essa parte que não envolve cálculo, envolve teoremas, envolve saber o conteúdo da matéria para poder aplicar alguma ideia numa conta. A ideia é o seguinte: se a função é contínua num ponto, significa que o limite pela esquerda e pela direita possui a mesma resposta. Isso é bizarro de se pensar, mas vamos pensar, de se ler, né? Mas vamos pensar. Esse é o teorema, tá? Assim escrito nos livros de matemática. Né? Tá. O negócio é o seguinte: digamos que tu tem uma função qualquer aqui, essa parábolazinha. Uhum. E aqui tu queira saber qual que é o limite quando x igual a 2. Daí tu tem o 2 aqui. O limite é sempre um valor de y como resposta. Isso que tu obtém quando tu tem um limite. Então, o que seria fazer o limite pela esquerda e pela direita? Seria ver qual número ela se aproxima quando tu tende a 2 por números menores que 2, tipo 1,9, 1,99, 1,999, ok? E pela direita, é por números maiores que 2, tipo 2,01, 2,001, 2,0001, né? Então, tu ia ver que, tanto pela esquerda pela direita, nessa função aqui, a resposta dá a mesma. Né? Porque está dando o mesmo ponto aqui, né? Sei lá, 3. Só que pode não ser o caso nessa função aqui. Porque justamente em zero, que é onde ele está pedindo a continuidade, tu tem uma mudança de função. Então, sabe o que pode estar acontecendo? Pode estar acontecendo assim, ó. Para antes de zero, tu tem uma função assim, e depois de zero, tu tem uma função assim. Então, tu nota que tem um gap aqui, uma distância entre os valores de resposta quando o x for zero. Então, o limite não existe, porque tu está tendo duas respostas diferentes para esse zero, para quando tu tem de x a zero. Pela esquerda tu tem um valor, pela direita tu tem outro. Tá entendendo mais ou menos a ideia? Mais ou menos. Não entendo muito o conceito de limite. Assim, novamente, né? Esse conteúdo, ele é tipo 4 aulas, 5 aulas para explicar tudo. Então, não tem nem como. Como eu te falei, não tem como explicar isso em 1 hora, é muita matéria. Sim. Só estou te passando umas ideias gerais aqui. Então, a ideia é aplicar o limite tendendo a zero nessas duas funções. Tá bom? Então, a gente tendeu a infinito, agora a gente vai tender a zero. Agora, eu tive que usar um teorema de cálculo para chegar nessa conclusão. Se o limite existe, eu vou escrever agora com equaçõezinhas. Se o limite existe, se o limite da função existe, significa que o limite pela esquerda e pela direita existe. Então a gente coloca assim, ó, para mostrar para o professor que a gente está entendendo a matéria. Vai colocar assim, um igual aqui. O limite pela esquerda, então tu coloca um menuzinho. O limite pela direita, tu coloca um maisinho. Okay? Menuzinho significa pela esquerda, maisinho pela direita. Então, o limite da f de x aqui vai ser o quê? Vai ser o limite dessas funçõezinhas. Então, em vez desse monte de f de x aqui, nas duas depois de igual, vou colocar a função. Pela esquerda, a gente está falando da primeira. Por quê? Porque pela esquerda eu estou falando dos números negativos. O que é pegar o zero pela esquerda? É pegar os números negativos. Tipo, o 0,0001 negativo, 0,0001 negativo. Pela direita eu estou pegando os positivos, então estou pegando essa função aqui. Eu vou ter que tender a zero dessa forma. Porque pela esquerda quem manda é essa, quem manda em número negativo é essa, quem manda em número positivo é essa. Agora, o que acontece quando eu tendo essa função aqui a zero? Bem, aqui novamente, eu vou ter que te perguntar para ver quanto tu sabe de matemática básica. Se eu colocar zero aqui no x, o que vai acontecer? É só aqui que eu tenho que substituir zero, né?
Não tem nenhum outro x aqui nessa função. E elevado a zero, sabe quanto é? 0. Não? Não. Regra de potência. Isso aí já não é nem médio, já. É lá do fundamental que a gente aprende as regras de potência. Todo número elevado a zero é 1. Ah, sim. Todo número elevado a zero é 1. Então, por isso que vai ficar 1 menos 1. Então, regrinha mega básica, importante aqui para manjar o cálculo. Tá. Então, aqui vai dar 0. Bem, vamos ver se vai dar 0 aqui também. Se der 0, significa que a função tem limite. Né? É isso que significa. Que é o que a gente precisa para que a função tenha limite em 0. Bem, eu vou ter que jogar 0 aqui. Então, o que vai acontecer se eu jogar 0 aqui? Eu tenho ln de 1. Também existe uma regra decoreba para logaritmos. O logaritmo de 1 é sempre 0. O logaritmo de 1 é sempre 0. Então, como tu tem o ln de 1, que ficou 0 mais 1 é 1, né? Então, tu vai ter o logaritmo de 1, que é 0. Então, tu vai ter que saber qual que é o tangente de 0. Daí surge a pergunta, né? Arco tangente de 0. Qual que é o valor que eu tenho que jogar na tangente para que a tangente dê 0? Tu pode testar isso na calculadora. Tu vai ver que o número que tu tem que jogar na tangente para que a tangente dê 0 é 0. Então, a resposta é 0. Então, a gente nota que tanto pela esquerda quanto pela direita deu 0. Então, a hora que a gente prova isso, a gente pode concluir a resposta. Mas é só depois que a gente prova isso. Então, a gente vai concluir aqui. Conclusão. Como o limite pela esquerda e pela direita do x igual a 0 deu o mesmo valor, significa que a função é contínua em x igual a 0. É assim que a gente prova a continuidade de função, que era o que o problema estava pedindo. Ok? Ok. Então tá bom. Bem, tá ficando muito grande esse pente aqui. Vou salvar e vou abrir outro. Agora ele tem que provar se é diferenciável. Ai. Bem, provavelmente tu não sabe também fazer, né? Não. Beleza. Para provar se é diferenciável, tu tens que ver se a derivada, se o coeficiente angular da reta derivada, daí entra toda uma teoria de derivada que eu não sei se tu sabe. Meu Deus. Pois é. O professor falou da derivada, ele mostrou a definição da derivada para ti? Que a derivada ela tem uma definição, né? Ela não é só fazer a continha. Ela tem uma Não. função, e daí tu tem 2 pontos, e tu pode passar uma reta por esses 2 pontos, a gente chama isso de reta secante. Ah, sim. Daí a gente pode aproximar esse ponto. Bem, se tu fizer uma reta secante, tu vai reparar o seguinte, né? Tu pode ter um delta y aqui, que é a distância y, né, dos pontos, e tu tem um delta x aqui também. O delta x é a distância em x dos pontos, né? Que é um x1, esse aqui é um x2, esse aqui é um y1, e esse aqui é um y2. Então esse aqui é um delta y, esse aqui é um delta x. A ideia, para tu encontrar a reta tangente à curva que está associada a uma derivada, é tu pegar esse ponto, esse segundo ponto, e aproximar do teu ponto de interesse. Tu vai aproximando. Então vai ter uma hora que os 2 pontos vão ficar tão próximos um do outro que tu pode dizer que é um ponto só. Tu consegue fazer isso por meio do cálculo, fazendo um limite. Tu tende o Δx a 0. Tu tende essa distância aqui a 0. Na hora que tu tende essa distância a 0, tu vai encontrar uma reta tangente à curva, não secante. Uma reta passando aqui num ponto só, tá vendo? Isso, é essa reta que vai me dizer se a função é diferenciável ou não. Porque essa, assim, novamente, estou te passando a matéria de no mínimo 2 aulas. O que acontece? Essa reta ela tem um ângulo com a horizontal. Por exemplo, esse ângulo aqui. Ou esse ângulo aqui, tanto faz. Para que a função seja diferenciável num ponto, a derivada pela esquerda e pela direita tem que ter esse mesmo ângulo. Então a gente vai ter que derivar essa função e essa, e ver se, quando aplicado em x igual a 0, vai dar o mesmo valor. Tá bom?
E o professor deve ter falado muito brevemente sobre derivato, não deve saber derivar também, né? Mais ou menos, muito pouco. Muito pouco. Mas já tá bom, então. Bem, tu sabe que então para derivar tu não vai precisar fazer aquela definição sempre. Tu tem que só pegar na tabela, né? Isso. Tu vai olhar lá na tabela e vai ver qual que é a derivada disso, né? Tu tem uma tabela de derivadas? Não. Eita. Ai. Tô preocupado, cara. Eu tô muito. Eu tô mais assim, eu vou ser bem sincero contigo, sabe? Uhum. Se manter assim que você sabe hoje, claro, se tu fechar mais aula comigo, tu vai aprender mais. Nem adianta ir pra prova, porque essa lista aqui tá fácil. Tipo, ela não tá difícil. O que tá fácil? A lista que tu me prova? passou. Sim, ela tá fácil. Só que ela tá fácil para alguém que fez um curso de cálculo 1 inteiro, né? Não o teu caso que tá vendo cálculo 1 há um mês. Exato. Então, complicado. Bem, tenta abrir esse arquivo que eu te mandei agora, tabela de integrais e derivadas. Tu tá com o WhatsApp aberto aí? Sim, deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se eu tenho tabela de derivada aqui na minha apostila. Muito provavelmente. Logaritmo, álgebra, limites notáveis, funções trigonométricas, regras de derivação. É isso? Não, é a tabela de derivadas mesmo. As regras são outra coisa. Tabela de derivação. Não, só tenho essas regras. Pois é. Bem, abre a tabela que eu te mandei então aí, por favor. Tá, já abri. Aí tu vai ver que tem umas derivadinhas meio que feitas já. Tu não precisa ficar fazendo pela definição todas as vezes. Então, se tu olhar lá na coluna de derivadas, que é a coluna da esquerda, tu vai ver y igual a e na u. E ele está dizendo, em outras palavras, o seguinte, eu vou te resumir aqui o que ele está dizendo. Que a derivada de e na x é o próprio e na x. Tá? A explicação é bem profunda. E na x é o que a gente tem ali para derivar, né? Aqui, ó, e na x. Ok. Então, qual é o número que você está falando? É a derivada 5, se não me engano. A derivada é 5. Só que tem um u no lugar do x. Né? Uhum. Porque, bem, tem um motivo de ser u e não x, mas não vou explicar agora. Então, o grande questão é o seguinte, a derivada de e na x é o próprio e na x. A derivada de uma constante é zero. Porque a derivada tem a ideia de taxa de variação. Então, como 1 é um número constante, ele não muda, a derivada dele é zero. Então, por isso que a derivada aqui dessa primeira parte é simplesmente, usando a tabela, a gente nota que é simplesmente menos e na x. Então, essa é a derivada. Sim. Símbolo de derivada é uma linhazinha assim. Então, aqui eu estou falando da derivada. Agora, derivar tangente de ln de x mais 1 é uma desgraça de chato. É fácil, mas é chato. Bem chato. Porque tu tem que usar a chamada regra da cadeia. Isso provavelmente está nas regras de derivadas aí que tu falou. Mas é uma regra muito difícil, muito longa. Envolve muita conta. Muito conhecimento do cálculo também. Então, por quê? Porque na tabela não tem nada parecido com isso. Nada parecido com isso. Então, tu vai ter que... A regra da cadeia. Novamente, isso aí, a regra da cadeia, ela é tipo uma coisa que tu aprende assim, 2 meses e meio depois do começo da aula de cálculo. É uma regra bem complicada que envolve uns cálculos longos e tal. Então eu vou ter que, né, só te mostrar aqui como é que funciona. Eu vou dizer o seguinte, u é igual a x mais 1. Então agora não é mais uma f de x que tu está trabalhando. É uma f de u. Então é a arco tangente do ln de u. Por que eu estou fazendo isso? Porque vai ter uma hora que eu vou transformar a minha função numa coisa muito mais fácil de trabalhar. Mas para isso, então, a regra da cadeia me obriga a fazer derivadinhas no meio do caminho. Então, qual que é a derivadinha de du dx? É 1. Por quê? Porque a derivada de x é 1. A derivada de 1 é 0. Então, note que a regra da cadeia tu já precisa ter um conhecimento muito bom de derivadas que estão na tabela de derivadas. Né? Então,
Isso aqui tudo eu estou tirando só do meu conhecimento da tabela de derivadas. Eu sei que a derivada disso é 1. Sim, também. Novamente, eu não sei qual que é a derivada da arco tangente do ln de U. Eu saberia qual que é a derivada da arco tangente até, isso tem na tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar o ln de U de V. V é igual a ln de U. Se tu olhar na tabela de derivadas, qual que é a derivada do ln de U? É 1 sobre U, vezes U', mas esse U' a gente vai ignorar por hora. Então, aqui do lado eu vou colocar dv du igual a 1 sobre U. Veja, eu só estou utilizando coisa que está na tabela, sabendo que existe a regra da cadeia. Então, aqui eu vou escrever só de onde eu estou tirando as coisas. Regra da cadeia. Então, é o que eu estou te falando, né? O começo da questão era, sei lá, primeiro mês da aula. Questão B já era comecinho do segundo mês. Essa aqui já é fim do segundo mês de aula de cálculo. Uhum. Então, umas coisas bem loucas, né? Não é possível que ele está cobrando isso em mês de aula. Também. Não é possível. Professor, tô descabelando já. Se tu tivesse mais tempo, ia ser de boa. Mas aprender isso em 10 dias não dá, cara. É muita coisa. Bem, agora se tu olhar na tabela, tem lá qualquer arco tangente de V, eu acho. Acho que tem na tabela. Se não tem, nós procuramos na internet. Tem. É a derivada 17. Se tu olhar lá na tabela, tu vai ver que é a derivada 17, que aqui vai ser 1 sobre 1 mais V quadrado. Uhum. Então, bem, aqui vai ficar 1 df dv FDV igual a 1 sobre 1 mais V ao quadrado. Eu esqueci de derivar a pretinha aqui. df du caraca, não, tô comendo bola, não preciso derivar isso aqui não. Só essa última precisa. Até eu me confundo às vezes, porque é um método bem longo, assim, sabe? A gente pode se perder no meio do caminho. Bem, daí aqui vai entrar o fato que a gente não está procurando nem dv, nem dfdv, nem dv-du, nem du dx. A gente quer saber qual que é a derivada em x. Então a gente quer saber a df dx, ok? Então para finalizar a aula, a gente vai usar novamente uma álgebra bem básica, que é o fato de que se eu pegar o du dx e multiplicar por dv-du, acho que tem um em cima e um embaixo, os U se cortariam, né? Uhum. Mas ainda tem esse V bizarro aí. Então, por isso, a gente pega o df dv e cortaria o V. E vai sobrar justamente df dx, que é o que eu quero. Que é o que o problema pede, né? Eu estou fazendo isso porque é o que o problema está pedindo. Então, é simplesmente pegar essas derivadinhas que a gente achou aqui e multiplicá-las. Então, vamos multiplicar o 1 pelo 1 sobre U pelo 1 mais 1 mais V quadrado. Note que, né, tem que tirar as coisas da tabela para conseguir fazer. Pronto, essa aqui seria a derivada. Só que a gente não quer a derivada em termos de V nem de U. A gente quer a derivada em termos de X. Então, eu tenho que trocar tudo que eu chamei aqui de U e de V pelo que eles são em termos de X. Né? U, por exemplo. O U era X mais 1, lembra? Sim. Aqui, ó. U igual a X mais 1. Então, no lugar de U, X mais 1. Agora aqui na segunda é 1 mais V, né? Mas o que é o V? V era o ln de U. Lembra? Aqui, ó. V, ln de U. Uhum. Isso está ao quadrado, né? ln de U está ao quadrado. Mas o que é U? X mais 1. Então, essa é a função. Mais bonitinhamente aqui, a função é 1 sobre x mais 1, que multiplica 1 mais ln ao quadrado de x mais 1. Essa é derivada, mas não, ainda não é exatamente o que o problema está pedindo. Ele quer saber se a função é diferenciável ou não. Para a função ser diferenciável em zero, que é o que ele está pedindo, a derivada que a gente acabou de obter, que é esse monstro aqui, tem que dar a mesma resposta que a derivadinha rapidinha que a gente fez ali do e na x, quando x for zero. Bem,
Quando o x for 0, essa aqui dá 1. Agora, essa aqui, eu não sei, para falar a verdade. Tem que jogar, né? Vai ficar 1, aqui vai ficar... Aqui é x mais 1. Eu acho que não vai dar 0, não. Mas isso aqui daí fica como tarefa para ti, tá? Pegar essa derivada e jogar 1 no lugar do x e ver qual número dá, tá bom? 1 no lugar do x. Então, assim, tu vai descobrir se for o mesmo valor das derivadas, significa que a função é diferenciável no ponto, senão ela não é. Beleza? Ó, tem muita coisa para tu estudar, hein? Se quiser fechar um pacote comigo, a gente pode fazer um intensivão aí de 20 horas até o dia da tua prova. 20 horas. Começando desde o zero. Mas, assim, 20 horas é pouco ainda para o que tu tem que aprender. Pra tu ver o nível básico, é isso. Eu já tenho problema no básico, então eu tinha que rever o básico e depois ainda entrar nisso. Isso, a hora que tu me falou lá que não sabia o número elevado a zero, mostrou que tu tem algumas debilidades ainda no básico, né? Sim, então tem muita exatamente. coisa do básico para ver, infelizmente. A minha escola foi horrível, meu ensino foi péssimo. Eu gosto disso, só que eu tenho dificuldade. E aí eu fico achando, às vezes, que eu sou incapaz, que eu não consigo. Não. Assim, mas chegar com dificuldade todo mundo chega na faculdade, porque a matemática da faculdade nem se compara com a da graduação, do ensino médio. O problema é que tu não tem tempo, cara. Ele passou muita matéria em pouco tempo. Esse é o problema. Exato. Se tu tivesse tempo, tu ia, aos poucos, aprendendo cálculo, tu ia desenvolver a álgebra de médio naturalmente, assim. Mas não é o caso aqui, né? Então tá, eu tenho outro aluno agora, daí tu pensa aí sobre a tua pode deixar, eu disponibilidade. te mando mensagem, talvez